Muitas pessoas têm dificuldade de aceitar o Espírito Santo como um ser pessoal porque interpretam a Bíblia através da filosofia grega, especialmente a platônica, que diz que o homem é um ser divisível em corpo, alma e espírito, com emanações que saem deste homem. Mas ao invés disso, a Bíblia deveria ser interpretada na filosofia hebraica, onde o homem é um todo, holístico. O homem é a junção entre o fôlego de vida divino e o corpo que forma uma alma vivente, não com emanações conscientes ou inconscientes que saem dele. Assim, muitas pessoas dizem, se o Espírito Santo é espírito, segundo a filosofia grega, ele não pode ser um ser pessoal. Na filosofia hebraica, como eu vos disse, isso não acontece. Pelo contrário, em João, no capítulo 4, no versículo 23 e no versículo 24, a Bíblia diz que Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ora, ninguém questiona que Deus, o Pai, é um ser pessoal. No entanto, a Bíblia diz que ele é espírito. O Espírito Santo não pode ser um Deus pessoal? Mais que isso, em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 14, a Bíblia nos diz que os anjos são espíritos ministradores enviados em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Ninguém duvida também que os anjos são seres espirituais, mas Hebreus 1,14 diz que eles são espíritos, mas continuam sendo seres espirituais. Talvez a confusão se dê também, como alguns argumentam, porque o Espírito Santo algumas vezes recebe alguns títulos impessoais. Ele é chamado de vento, de água, de fogo, de óleo, são coisas impessoais. Mas Jesus também recebe esses títulos. Jesus também diz que é o pão, é a porta, e Jesus nem por isso é entendido como pão, porta ou impessoal. São metáforas para a realização do Deus que veio nos salvar. Por outro lado, o Espírito Santo recebe também muitos títulos pessoais. Em Ezequiel 37, no verso 9, por exemplo, o Espírito Santo pode ser chamado. Em Atos capítulo 8, verso 29, ele fala. Em Atos 16, verso 7, ele guia. O Espírito Santo, ele intercede por nós. Ele dirige cada um de nós. Lá em Romanos, no capítulo 13, no versículo 4, Paulo diz assim, revesti-vos de Jesus Cristo. Como você entende esse texto? Que Jesus é impessoal porque a linguagem é impessoal? Ou que Jesus é uma espécie de roupa? É óbvio que não. Você entende que é apenas uma linguagem metafórica para descrever um pouco da obra de Jesus em nosso favor. Assim, quando o Espírito recebe títulos impessoais, não significa que ele é um ser impessoal. São apenas linguagens metafóricas descrevendo a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo tem obras, na verdade, bem pessoais na nossa vida. Por exemplo, em Romanos, no capítulo 8, no versículo 26, olha o que o apóstolo Paulo nos diz. Romanos 8, 26. Paulo diz assim, também o Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque nós nem sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Ora, só um ser pessoal pode interceder. Mais ainda, em Efésios, no capítulo 4, no verso 30, Paulo diz que o Espírito Santo pode ser entristecido. Não entristeçais o Espírito, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu não posso entristecer o meu celular, o meu computador. Eu só posso entristecer um ser pessoal. Alguns ainda, infelizmente, a despeito de todas essas provas, não creem que o Espírito é um ser pessoal. O Espírito Santo, ele não é um poder. Se o Espírito Santo fosse um poder, uma emanação, uma energia, como nós iríamos ler, por exemplo, o Evangelho de Lucas, no capítulo 4, no versículo 14, quando Lucas diz que Jesus retornou para a Galileia no poder do Espírito Santo. Ora, se o Espírito fosse um poder, iríamos ler esse texto dizendo que Jesus regressou no poder do poder? Não seria redundante? Esta ideia também se repete em Atos, no capítulo 10, no versículo 38, quando o Espírito Santo é contrastado para mostrar que ele não é um poder em contraste com poder. Atos 10, verso 38, lemos, Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e, adivinhe, com poder. Deus não ungiu Jesus com poder e poder, mas com Espírito e com poder. Sabe por quê? O Espírito Santo não é um poder. O Espírito Santo tem poder. É exatamente isso que Romanos, capítulo 15, no versículo 13, nos fala. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo
e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Você entendeu? O Espírito Santo, ele é um ser pessoal que pode falar, chamar, guiar, ser entristecido. Ele não é o poder, ele tem poder. Mais do que isso, assim como ele concedeu poder para Jesus vencer, ele pode conceder poder para guiar você, lhe convencer do pecado, da justiça e do juízo e guiar você à salvação.